Valeu, Geise, de uma aula de cultura para o esporte. Oi, Alice. Oi, Polito, boa tarde para a galera que nos acompanha. Bora então, com os destaques de hoje, a gente começa repercutindo a segunda rodada do Brasileiro. Tivemos placares que chamaram a atenção, tanto com relação a empate quanto com expressividade de gols. Tivemos o Flamengo empatando com o Internacional por 1-1, mesmo placar do clássico Sansão entre Santos e São Paulo. Dá só uma olhada no Palmeiras, que aplicou uma grande goleada sobre o Vitória por 5-1. O Grêmio também arrasou, aplicou aí 5-3 contra o Botafogo. Esses gols, essas partidas e as outras que movimentaram a noite de ontem no Brasileiro, você acompanha daqui a pouco no ND Esporte. E além do Campeonato Brasileiro, tem o Paulistão também, fim de semana inclusive está chegando. E é mais uma rodada dupla aqui na tela da NDTV Record. Sábado, a partir das 8 da noite. Eles estão empatados na pontuação e precisam da vitória para alcançar a zona de classificação para o mata-mata. São Paulo e Primavera. O Morumbi se agita! E no domingo, um dos maiores clássicos do mundo, Corinthians e Palmeiras. É o primeiro derby do ano. Clássico gigantesco. Paulistão na Record. 2 grandes jogos para você acompanhar de pertinho por aqui. Nossa equipe te espera. E agora, trazendo aqui informações da capital, né? A gente segue destacando o clima tenso no Scarpelli, com o Figueirense na disputa do quadrangular, da morte e um ambiente político bem complicado. O resultado foi mais um protesto da torcida alvinegra antes da reunião do Conselho Deliberativo na noite de ontem. A rua Norton Beaupré, que homenageia o ex-presidente já falecido do clube, foi tomada por torcedores com faixas de protestos contra a gestão do Figueirense. O fundo da manifestação contava com a reunião do Conselho Deliberativo, que voltou a se reunir para aprovar o balanço lá de 2024, votar o orçamento de 2026 e também falar sobre a proposta que a SAF tem em mãos para comandar o futebol do clube. Os nomes de Paulo Prisco Paraíso, José Carlos Lages, José Tadeu da Cruz e Rafael Franzoni não foram poupados pelos torcedores que levaram faixas, cartazes e panfletos para reclamar da situação. Todo o protesto foi acompanhado de perto por viaturas da Polícia Militar. É complicado. Para a gente repercutir um pouquinho mais sobre essa reunião, Cláudio Caticarto já está com a gente. Uma pauta que já deveria ter sido discutida é essa situação e não aquelas que fizeram com que eles se reunissem ontem à noite, não é mesmo, Cláudio? Boa tarde. Verdade, Alice. Boa tarde a todos que estão ligadinhos com a gente aqui no Balanço Geral. Verdade, a pauta a gente até já tinha tratado durante a semana, inclusive no portal ND+, e também no jornal, que a pauta tinha outras questões mais urgentes. E foi isso que aconteceu. O presidente do Conselho Deliberativo do Figueirense, Antônio Miranda, no início da reunião, já colocou em deliberação a mudança da pauta. Aquela pauta meramente administrativa, tratando sobre balanço e também sobre orçamento da associação, saiu de pauta, não foi deliberado, a votação foi para que retirasse de pauta e ficou os assuntos gerais. Mas nesse terceiro item, assuntos gerais, foi aonde teve atenção. Os conselheiros fizeram cobranças efetivas sobre a SAF do Figueirense, a Sociedade Anônima do Futebol, que gere tudo, que é o produto, que é o futebol. E reclamaram da parte administrativa e financeira, em razão de ainda não ter um equilíbrio e nem ainda ter propostas já concretas para votação sobre a venda da SAF e o futebol, que inclusive está disputando aí para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Também se discutiu, só se debateu e não foi votado, a questão dos 60 dias para que não fosse feita a venda da SAF enquanto tivesse uma auditoria da proposta de um possível futuro investidor. Mas não foi tratado e nem deliberado. Agora, a parte mais importante foi, alguns conselheiros, não todos, a gente ainda não tem a apuração de todos, aqueles que assinaram, que foram signatários, apresentaram uma carta para pedido de destituição de todos os membros do Conselho da SAF. Um direito que tem os conselheiros diante de um cenário realmente devastador. Figueirense aí com uma situação financeira, com uma recuperação judicial ainda em curso,
tendo uma obrigação logo no futuro de fazer os pagamentos logo que as garantias forem apresentadas, e dentro de campo uma situação patética que a gente tem visto todos os jogos até aqui. Tem um jogo, inclusive, emblemático amanhã, sexta-feira, contra o Joinville. Agora, não foi possível votar essa destituição na reunião de ontem, tendo em vista que o estatuto é claro, né? Ele precisa ter essa indicação de pauta específica para ter essa votação, deliberação. O fato é que vai ser, então, decidido em uma próxima reunião, que ainda, Alice, não tem data definida, mas já foi um começo, né, daquilo que vem historicamente, desde que a SAF foi criada em dezembro de 2021, vem essa reclamação que teve a postura dos torcedores, como você viu na tela, em justo protesto antes da reunião, e dentro da reunião os conselheiros agiram. Agora, né, vamos ter essa continuidade numa próxima reunião que a gente vai apurando e vai trazendo aqui para vocês, tanto no Balanço Geral, ND Esportes e também no Jornal ND e no portal ND+. Exatamente, Cláudio. Situação que ainda vai longe, é claro que a gente segue acompanhando, inclusive uma nova data aí para essa reunião tão importante. Amanhã a gente espera por aqui, já aquecendo para as partidas. Figueirense tem esse duelo importante que você mesmo mencionou contra o Joinville em casa, e o Avaí também entra em campo já em outro cenário, né, no Catarinense. Isso é importante. Amanhã a gente vai falar do campo, né? O Figueirense tem retorno de jogadores que voltam de lesão e o Avaí uma reconstrução do ataque. A gente vai falar amanhã, né, aqui no Balanço Geral. Até amanhã, então, a todos. Até mais. Até mais. E ó, gente, as semifinais da Copa BDL de Beach Soccer da CND-TV serão disputadas hoje, a partir das 8 horas da noite. Vão ser 2 jogos envolvendo equipes repletas de craques da areia. Aroeira Cabistani e Força Jovem abrem à noite. Às 9 horas tem Sem Limites e Só Nós Mesmo. Jogos, né, que prometem aí fortes emoções na Barra da Lagoa. A competição está na reta final. A grande final mesmo, gente, vai ser no dia 10, terça-feira que vem. E todos esses jogos, tanto os de hoje quanto a grande decisão, vão contar com a transmissão do ND Play. Então você que quiser acompanhar de pertinho também online, em casa, enfim, de qualquer lugar, já sabe, pode acessar no ND Play também. E olha só, começa hoje o Circuito Oceânico Veleiros da Ilha. Um dos campeonatos mais relevantes da vela oceânica nacional vai acontecer aqui na capital. A competição já conta aí com 54 barcos inscritos e mais de 400 velejadores de diversas regiões do Brasil. As regatas seguem até o domingo e têm o mesmo palco de sede oceânica de Jurerê, no norte da ilha. Aí, movimentação, então, até domingo também nos mares, Polito. Valeu. Alice Queiroz atualizando para a gente informações ao vivo no esporte. Obrigado, até amanhã. Até amanhã. Até mais. Amanhã.